Glória a Deus. Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em Eclesiastes capítulo 1. Abra no livro de Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 2. O tema da mensagem é: o homem anseia pela eternidade. O homem anseia pela eternidade. Eu falo homem aqui, é homem e mulher, amém? Há um anseio no coração do homem, do ser humano, pela eternidade. E a eternidade é o maior recurso que o homem, a mulher, a igreja pode se ter. É o maior recurso que nós podemos ter, a eternidade. Isso tudo vai fazer sentido para você nessa noite. Algumas coisas que eu vou falar, se você não der atenção, não prestar atenção, talvez você não vai conseguir entender. Por isso eu peço a sua atenção. E eu tenho certeza que essa palavra vai nos abençoar muito aqui. E antes de a gente ler Eclesiastes 1, versículo 2 em diante, eu quero dizer que quem escreve esse livro é Salomão. Salomão foi o rei de Israel. E esse é o último livro na qual ele escreve, e ele aqui já é um homem experimentado. Aqui Salomão já é um homem com poder de influência por ser rei, experimentou posições, poder, riquezas, prazeres. Esse homem experimentou todo tipo de prazer que essa terra pode proporcionar. Então vale a pena ouvir esse homem, porque esse homem não é um homem que não tem, digamos, credibilidade para nos ensinar algo. Pelo contrário, esse é o homem que pediu a Deus sabedoria e Deus concedeu. Esse homem tem muito a nos ensinar. E nesse livro de Eclesiastes ele vai sinalizando, irmãos, que tudo é vaidade e tudo é ilusão. Esse homem experimentado vai dizendo: tudo é vaidade, tudo é ilusão. Salomão, irmãos, perseguiu a felicidade. Ele buscou viver tudo que essa terra pode proporcionar. Ele buscou viver tudo que essa terra pode proporcionar. E ele encontra uma única resposta no final da sua vida, porque aqui ele está no final da sua vida. Então imagina um homem que viveu tudo, que experimentou tudo e que tem muito a falar sobre a vida. E a resposta que ele encontra no final da vida é uma só. Ele diz que tudo é vaidade, tudo é ilusão, e que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Ele vai vivendo todas as coisas, quando ele chega na reta final, ele diz: olha, tudo é vaidade, tudo é ilusão. Eu entendi uma coisa: Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O que ele está querendo dizer é que não vai ter uma outra fonte de realização a não ser na eternidade. E quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando somente da vida após a morte, e nós vamos entender isso daqui a pouco. Então esse homem buscou, irmãos, a felicidade, e ele viveu tudo que essa terra poderia proporcionar, e ele teve essa resposta: é tudo vaidade, é tudo ilusão. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. E sabe qual é a grande questão aqui? É que se nós não nos conectarmos com essa eternidade, nós viveremos vazios. Se nós não nos conectarmos com essa eternidade, nós viveremos com um oco, com um vazio existencial. Você está entendendo isso? O homem não pode se saciar, o homem não pode se satisfazer plenamente sem a vida de Deus, que é Cristo. O homem não pode se saciar, se satisfazer plenamente. Eu estou falando de um saciar pleno, sem a vida da eternidade, sem a vida de Deus. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então o homem nunca vai conseguir de fato, irmãos, se completar sem a eternidade, porque Deus fez assim.
porque Deus fez assim. Então os homens apenas se distraem com os prazeres da carne. Pega isso. Então todas as realizações que nós temos, todas as satisfações que nós temos, aquém da eternidade, além da eternidade, fora da eternidade, na verdade é uma distração, porque o prazer que está na carne, a realização que está na carne, ela não pode nos completar plenamente. Somente a satisfação que há no Espírito. Então a plena realização não está na carne, está no Espírito. E eu queria dizer para vocês que uma frase aqui de C.S. Lewis, bem conhecido, ele diz: descobri em mim mesmo desejos nas quais nada nessa terra podem me satisfazer. Descobri em mim mesmo desejos em mim que nada nessa terra podem me satisfazer. Ele está comungando com aquilo que está revelado na palavra. E ele conclui a frase dizendo: a única explicação lógica é que eu não fui feito para... A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Se eu não consigo me encontrar aqui, se eu não tenho realização aqui, satisfação aqui, a resposta lógica é: eu não sou daqui. E de fato nós não somos. Nós não somos daqui. Amém? Então aqui é só uma introdução para que você entenda. E Eclesiastes 1:2, leia ali comigo. Salomão vai dizer: vaidade de vaidades. Na Almeida Corrigida Fiel vai dizer: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele inicia ali o livro dizendo: olha, tudo é vaidade. 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. 4, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. 5, nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Dê um pulinho no versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, como correr atrás do vento. Ele está dizendo que tudo é vaidade, que uma geração vai, uma geração vem. O que ele está querendo dizer é que tudo passa. Aí ele vai dizer que não existe nada novo debaixo do céu. Aí ele diz: o sol nasce, se põe e volta ao seu lugar para nascer de novo. Ele está dizendo: olha, é um ciclo contínuo. Que sentido faz de fato a vida? Ele está questionando o sentido da vida e ele está sinalizando que é tudo vaidade. É como correr atrás do vento. E correr atrás do vento em que sentido? No sentido de ser algo inalcançável. Eu não consigo alcançar realização, eu não consigo alcançar satisfação nas coisas criadas, porque a realização e satisfação está no Criador e não nas coisas criadas. Por mais que existe sim uma certa realização nas coisas criadas, nós temos sim alegria a partir das coisas criadas, porque elas revelam o Deus Criador, mas a plenitude da realização do homem está em Cristo, está na vida eterna, está no Senhor. Então ele vem sinalizando isso, ele vai dizendo que tudo é vaidade, e vaidade vem de vacuidade, que significa vácuo, que significa vazio absoluto. Ele está dizendo: tudo produz no ser humano um vazio absoluto, um vácuo, um eco, um oco. Você está entendendo? Essa é a conclusão que Salomão teve, irmãos. Quando eu busco as coisas e quando eu não busco Ele, a presença dEle, tudo vai se tornando um oco, tudo vai se tornando um vácuo, tudo vai se tornando um vazio absoluto. Vaidade no Antigo Testamento advém de duas palavras, que é Ravel e Shav, que significa vazio e oco. Então no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vaidade estava associado a vazio e oco, e praticamente sempre estava associado ao abandono do único Deus verdadeiro.
Era abandonado o único Deus verdadeiro e era buscado ídolos para ter uma realização pessoal que nunca se tinha, para que esses ídolos respondessem a Israel. E é o que nós fazemos hoje, irmãos. Quando nós deixamos o Deus verdadeiro como sendo fonte de vida e buscamos outras coisas, o que nós vamos encontrar é vácuo, vacuidade, oco, vazio absoluto. Então a vaidade, o correr de atrás das coisas, na verdade é o sinal da fome do homem pela eternidade. O correr tanto de atrás de coisas que não são sagradas, eu estou falando das coisas que não são de Deus na terra, é na verdade o vazio do homem, é o sinal da fome do homem pela eternidade. O homem tem fome da eternidade. E quando ele não sabe que a sua fome existencial é a eternidade, ele procura em outras fontes. E o interessante é que ele se satisfaz momentaneamente, mas nunca plenamente, porque a satisfação plena está na eternidade. E você vai entender que isso tem tudo a ver, irmãos, com a ceia, porque Jesus é a eternidade. Então, na verdade, somente nele nós temos vida, somente nele nós temos a paz que excede o entendimento humano. Somente nele. Então, Eclesiastes 3:11 na NVI vai dizer, o mesmo Salomão vai dizer, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Aí ele conclui e diz, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ele fez tudo no seu tempo, mas também colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Ele está dizendo, o homem anela por algo que não é da terra, por algo que é da eternidade. E é por isso que muitas vezes nós se pegamos, irmãos, angustiados, tristes. Isso tem a ver com, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, a ausência da presença de Deus dentro de nós. Porque se a vida dele está, a gente se sente pleno. Eu gosto da versão King James sobre Eclesiastes 3:11, que vai dizer, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. É um desejo profundo. Sabe o que você deseja dentro de você? A eternidade. Porque nós tínhamos isso no início. Depois eu vou falar sobre isso. Então tudo que o homem está buscando para se preencher e se satisfazer, na verdade é fome pela eternidade. Se você achar a eternidade, você vai se sentir pleno. Talvez até sem ter as coisas. Por isso que Paulo vai dizer, aprendi a viver contente, tanto na abundância quanto na escassez. Porque a alegria dele não estava nas coisas, estava na eternidade, estava em Cristo. Aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa, todas as outras fontes que não são sagradas, são vaidade. Você pode ter, tem fontes que não é pecado e você pode estar nela. Não é pecado, só que eu estou querendo dizer que você nunca vai conseguir se sentir pleno ali. Porque Deus não nos fez para se sentir pleno ali, se fez para se sentir pleno nele. Essa aqui é a verdade, irmãos. Ele colocou um desejo profundo pela eternidade dentro de nós. Então o homem não pode se saciar plenamente sem a eternidade, sem Cristo. Porque Jesus é a vida eterna. João capítulo 17, versículo 2, se você puder abrir comigo. Evangelho de João 17, 2. Olha só o que vai dizer aqui, irmãos. Aleluia. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
3. Esta é a vida eterna. Aqui está a explicação da vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a eternidade é o conhecimento de Deus e é o conhecimento de Cristo. O anseio do coração do homem é pela eternidade. E o que é a eternidade? João 17:3 vai falar. Que é o conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho. Você está entendendo? É isso que é o anseio da humanidade de fato. A humanidade anseia pela eternidade. A eternidade é Deus e Cristo. Então ansiamos por Ele, irmãos. Então essa eternidade que é o anseio do coração do homem, que é o que nós buscamos, nós precisamos entender que não começa quando nós morremos. O anseio pela eternidade, que é o que nós buscamos, não começa quando nós morremos, começa quando começamos a conhecer a Deus e a Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você já aceitou a Cristo, é possível que já haja a eternidade dentro de você pela vida de Cristo. E o quanto eu e você se relacionamos com a pessoa de Deus e com a pessoa do Cristo, é o quanto nós se relacionamos com a eternidade. O quanto nós conhecemos o Pai, o quanto nós conhecemos o Filho, é o quanto nós conhecemos sobre as coisas eternas. Pastor, como eu conheço as coisas da eternidade? Conheça o Pai, conheça o Filho, e a eternidade será revelada a você. Aleluia! Pra te amar, me dá eternidade com você. Sim, Jesus. Nosso coração anela pela eternidade, pela tua glória, pela tua presença, Jesus. Me dá eternidade. Sim, só o Senhor pode nos satisfazer. Você. Só o Senhor pode nos satisfazer. Uma vida é pouco. Aleluia. Pra te amar. Uma vida é pouco para te amar, nos dá a eternidade. Então, irmãos, a eternidade não começa quando a gente morre. Começa quando a gente começa a conhecer o Pai e o Filho. Você já conhece a eternidade, irmãos? Você está entendendo? Então o conhecimento de Cristo é a vida eterna. E é isso que vai preencher o coração do homem. Fomos criados para a eternidade. Existem duas definições para a palavra eternidade. E o interessante é que elas divergem entre elas. Eternidade sinaliza tempo infinito, um tempo que não acaba, mas também vai falar do estado de existir fora do tempo. Então é uma existência fora do tempo. E o outro conceito é tempo infinito. Mas eu quero acreditar, irmãos, que a eternidade é o estado de existir fora do tempo. Porque a eternidade não tem tempo. É a eternidade. Talvez você já até ouviu isso, e foi justamente isso que aconteceu. Adão estava na eternidade, porque Adão estava em Cristo. O fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim era a eternidade, era Cristo. Então Adão estava na eternidade, e por causa do pecado ele sai da eternidade e entra no tempo. E todos nós agora estamos no tempo. Mas o que Jesus fez? Jesus entrou nesse tempo para pegar nas nossas mãos e nos levar até a eternidade de volta. Então a ideia original não é que Ele nos abençoe nesse tempo, é que agora a gente viva a vida dele, que é eterna. Por isso que Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aí Ele conclui e diz assim: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida eterna.
Não é sobre essa vida que vocês estão vivendo. Essa vida que vocês estão vivendo é consequência de uma queda da humanidade. Agora a vontade de Deus, a origem, o plano original de Deus não é esse tempo, é a eternidade. Deus quer nos transicionar à eternidade, e nós muitas vezes como igreja estamos olhando para o tempo e querendo que Deus faça as coisas nesse tempo. E sim, Deus pode fazer, e nós podemos viver coisas lindas aqui, mas Ele quer que os nossos olhos estejam cravados na eternidade, olhando para as coisas que são eternas e não temporais. Você está entendendo? Então muitas vezes nós queremos segurar Jesus na terra, dizer: Jesus, abençoa minha vida. Ele não quer abençoar essa vida, irmãos. Ele quer dar a vida dele. E na vida dele a gente já é abençoado. Você está entendendo? Não precisa abrir, mas Isaías 9,6 vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade significa que Ele é maior do que a eternidade, porque a eternidade vem dEle. A eternidade emana dEle. Ele está acima da eternidade. Então tudo que é eterno se encontra nele. Tudo que é eterno se encontra em Deus. Amém? Tudo que é eterno se encontra em Deus. E o que não estiver nele, que é a eternidade, é temporal e um dia deixará de existir. Isso é um bom motivo para a gente edificar a nossa vida nele. Porque se ele, tudo que vem dele é eterno, e só o que é eterno permanece para sempre, então na verdade eu tenho que estar nele, edificar a minha vida nele. Amém, que esse seja o desejo do nosso coração, edificar as nossas vidas nele, porque só ele tem a eternidade. Final, se der eu falo, mas você lembra de Pedrão? Todo mundo querendo ir embora, os discípulos. Aí Jesus pede para os 12, vocês querem ir também? Pedro se levanta no meio e diz assim: mas para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele está dizendo, não tem para onde ir. O que emana da eternidade só sai do Senhor. Ninguém tem o que o Senhor tem. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Então os apóstolos ou os discípulos já estavam entendendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa: para onde você vai? Para quem você vai? Se tudo é ilusão, tudo é vaidade, e só uma coisa te completa: a vida eterna que Ele veio nos dar. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus. A minha recompensa é você. Ele é a nossa recompensa, irmãos. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. Ele é a recompensa. Minha recompensa é você. Então essa é a grande questão. Nós estamos edificando as nossas vidas nele, que é a eternidade, ou nós estamos edificando as nossas vidas a partir da cultura na qual nós estamos inseridos, das tradições na qual nós estamos inseridos? Nós estamos edificando as nossas vidas a partir daquilo que é temporal, ou a partir daquilo que é eterno? Isso é muito sério. Estamos edificando as nossas vidas a partir daquilo que é temporal ou a partir daquilo que é eterno? Hebreus 11, versículo de número 9 e 10 vai falar que Abraão recebe a terra que Deus havia prometido, Canaã, e ele está morando nessa terra, e a Bíblia diz que ele vive ali como estrangeiro, como peregrino. Ele vive ali como em terra estranha, terra alheia. Mesmo que Deus tinha prometido aquela terra, ele estava na terra que Deus tinha dado para ele. Ele poderia edificar uma cidade ali, mas ele decidiu não edificar uma cidade ali. E por que ele decidiu não edificar uma cidade ali? Aí ele vai dizer no versículo 10: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos,
planejada e construída por Deus. Ele estava sobre a terra, o conhecido pai da fé, que não está edificando as coisas sobre a terra, porque alguém pediu, não, porque ele estava com os olhos fitos numa edificação superior, numa edificação celestial, espiritual, que é o quê? A eterna, a vida eterna. Então ele não edificou através de uma vida natural, ele edificou através de uma vida espiritual, eterna. Eu não estou dizendo que você não pode construir casa, trabalhar, ter as coisas, não estou pregando contra isso. Eu só estou querendo dizer que os olhos de Abraão estavam cravados na eternidade. Ele via a eternidade e ele aguardava essa eternidade. Ele vivia por essa eternidade. Ele vivia por essa eternidade. Então Abraão viveu desprendido, irmãos, da edificação de uma vida na terra. Viveu desprendido da edificação de uma vida na terra, porque ele via com os olhos da fé uma vida superior, a vida eterna. Então nós estamos edificando para terra, para aquilo que é temporal ou para aquilo que é eterno? Para os dois, pastor? Amém, então tá bom. Se é para os dois, tá bom. O que não dá é a gente saber da vida eterna, cerrar os nossos olhos para a vida eterna e viver só para a vida natural. Se a ideia original é nos tirar desse tempo que vai acabar e nos transportar para a vida eterna, não faz sentido. Então, quando nós olhamos para Paulo, ele fala que ele corre e se gasta pela coroa da eternidade. Corre e se gasta pela coroa da eternidade. 1 Coríntios 9:25 vai dizer: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ele está falando dos jogos que aconteciam naquele tempo, como se fossem Olimpíadas, né? Para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então as pessoas se esforçam, se dedicam, se sujeitam a vários treinamentos, cursos, sacrifícios, para alcançar aquilo que é corruptível, que vai passar. Quanto mais nós devemos se esforçar por aquilo que é incorruptível, quanto mais nós devemos se esforçar por aquilo que é eterno, que nunca vai acabar, que nunca vai passar, por um prêmio eterno. Então, irmãos, talvez, não estou profetizando, mas só para você entender, talvez aqui você possa ter mais que eu, mas talvez lá eu tenha mais que você. E o legal é que é eterno. Você está entendendo? E essa é a realidade, porque vai ter recompensas eternas e perdas eternas. Então não é sobre ter muito aqui, é sobre ter muito lá. Por isso que Jesus vai dizer: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Ajuntai os tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não minam e não roubam. Não é sobre essa terra, é sobre a cidade que tem alicerces eternos. Amém? Então, nós estamos construindo para essa vida, para esse tempo, para a vida eterna, irmãos. Como eu falei, pode ser para as duas. Por exemplo, se você estiver se preparando para a aposentadoria, glória a Deus, mas vai ser algumas décadas. Precisa-se dessa preparação, mas você vai desfrutar disso por algumas décadas. Agora, se você se preparar para a eternidade, você vai desfrutar para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Amém? Então que o Senhor possa cravar os nossos olhos na eternidade. Paulo vai dizer em Colossenses, né? Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. São do alto. Não é para pensar nas coisas que é do alto. Não é para você ficar pensando no céu. Nas coisas que são do céu. O que é do céu que eu posso viver na terra? O que é da eternidade que eu posso viver agora, que eu posso viver hoje? O principal, Cristo. Porque Ele é a própria eternidade e nós podemos vivê-lo agora, hoje. Você está entendendo? Eu quero dizer para você que aos fiéis é confiado as coisas eternas.
Aos fiéis é confiado as coisas eternas, que a eternidade seja o nosso alvo, porque é a nossa fome, é o nosso anseio, é o nosso desejo. Mas como acessar além de um relacionamento com o Pai, além de um relacionamento com Cristo, sendo fiel. Eu não vou conseguir abrir por causa do tempo, mas Mateus 25 você pode ler em casa, do 14 até o 28, até um pouquinho mais do que o 28, mas eu tinha anotado até o 28. Vai falar da parábola dos talentos, e a grande maioria conhece. Amém? Né? Tem um senhor que chega e chama 3 servos, eu vou resumir aqui. E ele libera 1 talento para um servo, e esse 1 talento equivale mais ou menos 20 anos de um trabalhador. É recurso, é dinheiro. E ele libera 1 talento sobre um, ele libera 2 talentos sobre o outro, e ele libera 5 talentos sobre o outro. E a Bíblia diz que ele libera conforme a capacidade de cada um. E depois esse Senhor vem prestar conta com esses 3 servos, que é Jesus vindo prestar conta com a gente, sobre os talentos. Aquele que tinha 2 e granjeou para 4, aquele que tinha 5, granjeou para 10, ele disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco que ele está dizendo é as coisas da terra. Foi fiel na terra, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele está falando de receber coisas eternas, não só depois da morte. Eu quero acreditar que o Senhor libera coisas da eternidade hoje, agora. E o que eu preciso fazer? Ser fiel. Então, aos fiéis ele entrega as coisas eternas. Aos fiéis ele entrega as coisas eternas. Então, isso é muito interessante. Eu quero, algumas coisas veio ao meu coração. Esses dias, eu acho que passava da meia-noite, começou a saltar essas coisas que eu vou falar para vocês no meu coração. Eu comecei a anotar, isso faz, não sei se foi semana passada ou retrasada. Falei, eu acho que está aí o sermão do próximo domingo. Que nada, irmãos, parecia que anotei tudo e o Senhor não permitiu que eu falasse, não senti de falar. E hoje fechou com aquilo que já o Senhor estava colocando no meu coração. E repara que é do Espírito, porque eu não falei nada também com as mídias, e eles postaram sobre isso. Eclesiastes 3:11. Eu vi, quando eu olhei, eu falei, meu Jesus do céu. E o meu coração queimando para falar de eternidade. Então eu sei que o Senhor está nisso. E nessa parábola dos talentos, repara que o destaque é que o Senhor confiou 1 talento. Confiou 2 e confiou 5. Ele não deu, ele confiou. Porque o Senhor não nos dá as coisas, ele nos confia. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que se ele desse era nosso. E se ele confia que continua sendo dele, a gente só está administrando e cuidando para ele. Então tudo aquilo que você acha que é seu é dele. Você está cuidando para ele, administrando para ele, e um dia você vai devolver para ele. Você está entendendo? Então tudo que eu administro no natural deve ser para a glória dele, para desenvolver isso para ele. Tudo que eu estou administrando, fazendo no natural, cuidando no natural, que eu acho que é natural, mas que não é natural, porque é tudo dele. Um dia eu vou devolver para ele. A gente chama isso de ser mordomo, administrador dele. E isso que é interessante, porque ele te confiou, e isso traz um senso de responsabilidade. Sim ou não? Então deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não é minha nem sua, a igreja é dele. Ele só nos confiou um lugar na igreja para ministrar ela para ele. O ministério que a gente acha que é nosso é dele. Você acha que você tem algum ministério? Ele te confiou esse ministério, e ele vai pedir de volta os frutos desse ministério. Os dons que você recebeu, tudo aquilo que você recebeu, ele te deu, ele te confiou, e ele vai pedir de volta. Creio eu que não para salvação, mas para recompensa ou para perca. Mas a grande questão é que aquele que foi bom e fiel recebeu coisas eternas, e aquele que foi mau e negligente perdeu as coisas eternas. O que eu estou querendo dizer com isso é, o Senhor está nos confiando coisas, e quando nós damos uma resposta positiva ao que Ele está nos confiando, então Ele começa a liberar as coisas eternas. Pastor, eu quero as coisas eternas. Seja fiel àquilo que o Senhor tem dado nas tuas mãos.
Então os seus filhos, pais, não são seus, são do Senhor, e vocês estão cuidando para o Senhor. Os filhos que vocês chamam de filhos, Ele também vai chamar de filhos naquele dia. Então, empresários autônomos, os nossos negócios, recursos, dinheiro não é nosso, é dele. Estamos administrando para Ele, Ele nos confiou. O que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu? Porque a parábola fala de talento, talento é dinheiro. Então a aplicação até mais real que eu poderia usar é dinheiro. Ele nos confia recursos. E o que estamos fazendo com os recursos que Ele nos deu? Porque Ele vai vir prestar conta com a gente disso. Então Ele não nos dá uma esposa, um marido ou um filho, Ele nos confia. Esposa, marido, filho. Tudo é dele, irmãos. E tudo é para Ele depois. Agora e depois. Tudo pertence a Ele. Amém? Então se eu administro bem o que Ele me confiou, Ele vai poder me confiar algo maior, que são as coisas eternas. Se a gente administra bem aquilo que Ele nos confiou, Ele vai poder nos entregar coisas maiores, coisas eternas. Você está entendendo? Então aos fiéis é confiado as coisas da eternidade. E o que é ser fiel segundo esse texto, irmãos? Porque nós estamos falando de ser fiel para receber as coisas eternas. O que é ser fiel? O que o Senhor gerou no meu coração é que ser fiel não tem a ver com fazer além do que se espera de nós. Tem a ver com fazer aquilo que Ele espera de nós. Aos olhos de Deus, o que é ser fiel? Não é fazer além do que Ele espera de nós, mas é fazer aquilo que Ele espera de nós. Por quê? Porque Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele diz, eu te dou isso, e a partir do que eu te dou, eu espero isso de você. Então, ser fiel é fazer aquilo que se espera de nós. Quando Ele chamou aquele homem que tinha um talento e enterrou, Ele disse, servo mau e negligente, por que você não investiu esse recurso? Por que você enterrou esse talento? O questionamento do Senhor foi, por que você não usou aquilo que eu te confiei? Eu esperava que você usasse. E isso nos assusta, porque nós precisamos de uma atenção sobre aquilo que o Senhor está nos dando, aquilo que o Senhor está esperando de nós. Então cuide para não estar enterrando aquilo que Ele espera que você use. Cuide para você não estar enterrando aquilo que Ele espera que você use. Porque esse foi o problema desse servo mau e negligente. Porque isso é ser fiel aos olhos dele. Amém? Então se Ele espera que você seja uma boa esposa ou um bom marido, se é isso que Ele espera de você, se você fizer, quando você chegar lá naquele dia, Ele vai olhar e vai dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que eu te entreguei, te confiei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, se a gente enterrar e não usar aquilo que Ele nos deu, Ele vai chamar de servo mau e negligente. Agora, se Ele nos confiou ser um bom marido e pai, mas ainda nos confiou uma coisa a mais e a gente não está fazendo, a gente vai ser cobrado por isso. Amém? Então o que o Senhor está esperando de você? Porque fidelidade é isso. Ser fiel é isso, no sentido aqui desse texto. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor espera de nós, para que a gente possa corresponder. E quando a gente corresponde conforme a nossa capacidade, Ele vai liberando mais para nós. Por exemplo, se o Senhor me confiou a minha esposa, meu filho, e um púlpito, uma comunidade, uma congregação, Ele não vai esperar nem mais de mim, nem menos. Ele vai esperar isso. Amém? Então eu preciso entender o que o Senhor está esperando de mim. Eu queria correr para o final, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Se você puder abrir comigo. 1 Timóteo 6, 11 e 12 também.
Olha só o que vai dizer aqui. Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé. Diz assim: você, porém, que é um homem de Deus. Está falando para Timóteo, você é um homem de Deus, hein? Fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 12. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna. Olha que interessante, ele está falando para Timóteo se apegar à vida eterna. Em outra versão diz: tome posse da vida eterna. É um dos conselhos de Paulo para Timóteo. Timóteo, pratica isso, isso e isso. E também abrace a vida eterna, se apegue à vida eterna. Busque a vida eterna, anseie pela eternidade. É um dos conselhos de Paulo a Timóteo. E o que eu quero dizer com isso é que o maior recurso que o homem de Deus pode ter, ou mulher de Deus pode ter, é a vida eterna. É o que a gente... É o que existe de mais belo nessa terra. A vida eterna, que é a vida de Deus, que é a vida de Cristo. Não existe nada maior que isso. Amém. Então, é o que eu estava dizendo antes para vocês. Quando a gente olha para Gênesis, Adão e Eva estavam no jardim. E a serpente, que representa o diabo, estava no campo. E o que eu quero dizer com isso, talvez, você pode olhar com atenção nas escrituras, mas para mim a serpente não entrava no jardim. Por quê? Porque tinha a árvore da vida. E a serpente não pode entrar no ambiente e nem tocar na vida de Deus, na vida de Cristo. Então, por isso que depois que houve o pecado, eles foram tirados do jardim. Então há uma proteção de Deus sobre a própria vida dele. E o que nós precisamos entender é que a serpente, o diabo, sempre perdeu todas as vezes que se colocou contra a vida de Deus. A vida de Deus sempre destruiu o diabo, sempre venceu o diabo. E o que nós precisamos entender com isso, irmãos? Nós precisamos entender que se a vida de Deus estiver em nós, nós estaremos guardados. Se o diabo tentar alguma coisa contra nós, ele olhar e ver a vida de Deus, a vida de Cristo, ele vai dizer: eu não posso tocar. Porque a vida de Deus é a única coisa que nos guarda. Por isso que é o maior recurso que o homem e a mulher de Deus pode ter: a vida eterna. A Bíblia vai contar que no Antigo Testamento o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. E um monte de serpentes abrasadoras, destaca a palavra, invade o acampamento israelita e começa a picar os israelitas, e eles começam a morrer. Aí Moisés intercede e pede a Deus, e Deus diz: levanta uma haste no meio do acampamento com uma serpente de bronze, e todos aqueles que olharem para essa haste não morrerão. Essa haste, essa serpente estava falando de Cristo na cruz. Todos aqueles que olharem para a cruz verão a vida eterna. E quando crerem nessa vida eterna, receberão essa vida eterna. E toda morte que o diabo tentar lançar sobre a vida que está olhando para a cruz, não atingirá, não pegará. João 3,16, que é bem conhecido, mas o versículo 14 e 15, olha só o que vai dizer. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, falando dessa serpente, no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim era necessário que Cristo fosse levantado, assim como a serpente no deserto. Estava falando de Jesus. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cristo foi enviado para quê, pastor? Para nos dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o ápice do nosso relacionamento com Ele. Inicia-se pelo caminho, depois é a verdade e depois é a vida. A vida dele é em nós. Por isso que ele disse que aquele que perder a sua vida pela minha causa, achará.
Ele está dizendo: se você perder a sua vida, você recebe a minha. E essa é a vontade de Deus, nos dá a eternidade em Cristo, irmãos. Cristo é a eternidade de Deus. Então nós fomos, como diz no final do versículo 12 de 1 Timóteo 6 que nós lemos, chamados para a eternidade. Pastor, qual é o meu chamado? Você foi chamado para a eternidade, meu irmão. Está ali no versículo 12, 1 Timóteo 6. Então às vezes a gente fica se debatendo, querendo saber o que o Senhor, Primeira coisa, você foi chamado para a eternidade. Que os teus olhos estejam fitos na eternidade. E todas as outras coisas que você precisar saber no meio do caminho, Ele vai te mostrar. Mas o nosso coração precisa desejar uma coisa só: Ele. Não é o que Ele disse também para Marta? Marta, uma coisa só é necessária. Você está entendendo? Não é o que Davi disse também: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, meditar no seu templo. Tem tudo a ver com Ele, contemplar a Ele, glorificar a Ele, santificar a Ele, entender sobre Ele. Então, como nós sabemos, irmãos, que nós estamos permanecendo na vida eterna? A primeira coisa que eu falei ali é Cristo. Um relacionamento progressivo com o Pai, um relacionamento progressivo com o Filho. Isso significa que estamos sendo desenvolvidos na eternidade. Mas a segunda coisa que eu quero sinalizar é que as coisas naturais não nos governam, sendo elas boas ou ruins. Então, tudo que você vive na terra pode minimamente te afetar, mas não completamente, porque nada dessa terra tem mais força, mais poder do que a eternidade que está dentro de você. Então você pode passar crise familiar, econômica, qualquer tipo de situação, irmão. Se você estiver olhando para a eternidade, você vai saber lidar com essa situação. A eternidade é o combustível da igreja. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. As aflições do tempo presente não são para se comparar com o eterno peso de glória que nos será revelado. O que ele estava querendo dizer é: ainda que eu passe muitas coisas desafiadoras e difíceis aqui, não se compara com a glória da eternidade, com aquilo que me aguarda. Não se compara. Esse é o cara que foi preso inúmeras vezes, o seu navio naufragou algumas vezes, foi açoitado. Esse homem passou por muita coisa difícil, irmão, e é ele que está dizendo isso. Outro versículo: essa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o eterno peso de glória. A tribulação e a aflição só é pesada porque a gente não está conseguindo ver a eternidade. Porque se eu vejo, eu já até usei isso aqui, digamos que aonde está o meu dedo aqui é o tempo que a gente vive, é o tempo presente, o restante é a eternidade. Deveria ser bem mais grande. Mas o que eu quero dizer é que a gente muitas vezes se perturba por causa desse pouquinho ali, ó. Mas quando a gente pensar que lá vai ser plenamente maravilhoso, não haverá morte, não haverá enfermidade, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá depressão, ansiedade, obesidade, glória a Deus. Vai ser bênção demais, irmãos. Você está entendendo? Vai ser maravilhoso. O que eu quero dizer para vocês é isso: se a gente olhar para a eternidade como Abraão olhou, a gente vai estar num lugar de segurança. Amém? Então que estejamos estabelecidos na eternidade. A eternidade é o anseio do coração do homem, é o desejo do coração do homem. Não há satisfação plena, realização plena fora desse lugar. É tudo vaidade, é tudo ilusão,
O homem anseia pela eternidade. A eternidade é o maior recurso do homem. Amém, irmãos?